Graça e paz. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do ato de agradecer. Será que nós temos agradecido adequadamente ao nosso Deus? E para isso eu quero refletir com vocês num texto da Palavra do Senhor que está lá no livro de Lucas, no capítulo 17, nos versículos de 11 a 18. Essa passagem bíblica, ela é muito conhecida, mas mesmo assim eu quero ler com vocês, porque nós sabemos que a palavra de Deus é sempre viva e eficaz. Vamos ler a palavra do Senhor? Ela nos diz o seguinte, Lucas, o médico, nos diz o seguinte nessa passagem. A passagem, o título da passagem é A Cura dos 10 Leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus pergunta, não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados, essa passagem é muito conhecida. É conhecida como a cura dos 10 leprosos. Eu tenho certeza que muitos de nós já ouvimos essa palavra. E eu quero refletir com vocês acerca de alguns pontos importantes nessa mensagem. Primeiro, o caminho que Jesus tomou. A Bíblia relata que Jesus estava indo para Jerusalém e resolveu percorrer o caminho que passava por Samaria. Essa semana, fazendo alguns estudos a respeito dessa palavra, eu constatei que Jesus tinha 2 caminhos. Um caminho passando por Samaria, e esse caminho era o mais longo, mais demorado e o menos seguro, e um caminho que levaria Jesus diretamente para Jerusalém. O caminho do sul, né? E Jesus não optou por esse caminho do sul, que era o caminho mais seguro, mas sim Jesus optou pelo caminho do leste, que passava por dentro de Samaria. E os judeus, Jesus era judeu, eles tinham uma rixa com os samaritanos, por causa da forma como os samaritanos exerciam a sua adoração, realizavam a sua adoração. Mas Jesus, ao invés de pegar o caminho mais curto e mais seguro, ele pega o caminho mais demorado e também mais inseguro, porque ele ia ter que passar por uma terra de pessoas inimigas. Jesus pega esse caminho. E nesse caminho, o que é que acontece? Jesus, com a sua comitiva, que não era uma comitiva muito grande, era uma comitiva apenas dos 12 discípulos. Jesus, nesse caminho, ele tem um encontro com alguns leprosos. E aí eu quero falar do segundo ponto com vocês, os 10 leprosos. Quem eram esses 10 leprosos? Pela leitura da palavra de Deus, nós podemos concluir que esses 10 leprosos eram muito provavelmente judeus, porque eles conheciam a lei. É tanto que nós observamos na palavra do Senhor que eles não se aproximam de Jesus. A Bíblia relata que a Bíblia diz assim, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram. Os leprosos, eles não se aproximaram de Jesus porque eles conheciam a lei do Antigo Testamento que considerava o leproso uma pessoa impura e, portanto, essa pessoa não podia se aproximar de outra considerada pura. Por essa razão, é possível concluir que esses leprosos, eles eram judeus. Mas também nós concluímos que entre esses leprosos havia um samaritano. E outra coisa sobre a qual nós temos que refletir nessa passagem é sobre a lepra. A lepra é uma doença hoje em dia controlada, mas no tempo de Jesus a lepra era uma doença muito grave, muito séria e incurável. As pessoas perdiam a pele,
as pessoas perdiam as unhas, as pessoas perdiam os dedos. A lepra ela ia comendo pouco a pouco a carne do leproso, as extremidades do leproso, ou seja, dedos de mão, dedos de pé, orelhas, né? E provavelmente esses 10 leprosos eram um grupo de pessoas desprovidas de qualquer caracterização física e facial. Então esses leprosos eles não se aproximaram de Jesus. Eu fiquei imaginando essa semana a imagem desses leprosos. E em decorrência disso, em decorrência da gravidade da lepra, em decorrência da deformidade física que a lepra impunha a essas pessoas elas eram consideradas impuras e, portanto, privadas do convívio social. Logo, elas eram relegadas, os grupos de leprosos, eles eram relegados para aldeias longe dos aglomerados humanos, para evitar que houvesse o contato desses leprosos com as pessoas puras e houvesse um alastramento da lepra. Então, esses leprosos, eles viviam isolados e o único ponto de auxílio que eles tinham era um ao outro. Uma pessoa considerada pura no tempo de Jesus jamais se aproximaria de um leproso, dada a gravidade da enfermidade. Em razão da gravidade da enfermidade, esse contato jamais seria possível e os leprosos sabiam disso. O livro de Levíticos, o livro de Números, reiteradamente, eles relatam essa proibição de um leproso se aproximar de uma pessoa considerada pura. E é por isso que os leprosos eles ficam de longe gritando para Jesus. Diante desse quadro, qual é a atitude de Jesus com relação a essas pessoas? Jesus simplesmente olhando aquele grupo de leprosos, o que foi que Jesus fez? Jesus não disse, como ele disse em outras ocasiões, de cura. Vocês estão curados, vão. Não, ele disse, ide, mostrai-vos ao sacerdote. Porque Jesus também tinha conhecimento da lei do Antigo Testamento e sabia que somente quem tinha capacidade e aptidão para declarar um leproso curado era o sacerdote. A lei do Antigo Testamento mandava que o impuro, quando ele fosse curado, ele se mostrasse ao sacerdote para que o sacerdote o declarasse puro. Então, Jesus cumprindo a lei, já que os leprosos haviam cumprido a lei, Jesus cumprindo a lei, ele disse, vão e se mostrem ao sacerdote. E aqueles leprosos, sem ver nada ainda, nenhum tipo de manifestação de cura, eles obedeceram à ordem de Jesus e seguiram o caminho para se mostrarem ao sacerdote. Só que no caminho o milagre começou a acontecer. E muito provavelmente quando um dos leprosos viu a sua carne, a sua pele, a sua feição, né? As suas feições sendo recuperadas, ele se deu conta do milagre e voltou para agradecer a Jesus. Um dos leprosos, que era o samaritano. Os outros 9 leprosos, muito provavelmente com a ânsia de ter o convívio social restabelecido, inclusive com as pessoas da sua família, do seu núcleo familiar, eles continuaram seguindo o caminho para ir se mostrar ao sacerdote, porque com certeza eles tinham pressa em experimentar o fruto do milagre. E essa passagem bíblica, essa semana, me fez refletir sobre várias coisas com as quais eu quero refletir com vocês. A primeira coisa é a seguinte: Jesus, quando ele quer fazer um milagre, ele muda o trajeto. E se necessário for, ele pega o caminho mais distante e o mais perigoso para chegar até a minha vida e até a sua vida para fazer o milagre. Jesus não encontra obstáculos para fazer o milagre. Se necessário for, o trajeto será mudado, porque ele sabe exatamente o caminho pelo qual ele vem. Eu me lembro que no começo da minha caminhada com Jesus, várias vezes eu fui para a igreja e escutava pessoas dizendo assim: nem imagine o caminho por onde Jesus vem, porque você não vai ser capaz de descobrir. E isso é verdade, essa palavra demonstra exatamente isso. Jesus, ele vem pelo caminho correto, ele vem pelo caminho certo, ainda que esse caminho seja o caminho mais demorado e ainda que esse caminho seja o caminho mais difícil, mas ele chega. Essa é a primeira coisa com relação à qual eu quero conversar com vocês e induzi-los a essa reflexão. Não pense que Jesus errou o caminho, porque ele nunca erra o caminho, ele sempre acerta.
Segundo ponto que eu quero refletir com vocês é: será que nós somos capazes de obedecer à ordem de Deus, ainda quando nós não estamos vendo o milagre? Porque Jesus não disse àqueles leprosos, vocês estão curados. Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Não tinha acontecido nada ainda. Porque o milagre aconteceu quando os leprosos se colocaram no caminho. Os leprosos, eles manifestaram uma atitude de fé ao cumprir a ordem de Jesus. E aí eu faço um questionamento. Será que nós manifestamos essa atitude de fé quando Deus nos manda fazer algo, mesmo quando nós ainda não estamos vendo nada? É necessário, para alcançar o milagre, ter fé e obedecer. E quando Jesus mandar você ir, você tem que ir. Isso vale para mim também. Quando Jesus nos mandar ir, nós temos que ir sem questionar. Porque o milagre, ele pode estar para acontecer no caminho que Jesus nos mandou percorrer. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, e esse é o que geralmente as pessoas, é o ponto no qual geralmente as pessoas se centram, é a gratidão. Diante de um milagre tão grande, porque aquelas pessoas estavam excluídas do convívio social. Aquelas pessoas, muito provavelmente, quando chegavam à beira de um riacho para olhar ou para tomar água, muito provavelmente elas se olhavam no espelho da água de um riacho ou de uma fonte de água qualquer e viam as suas feições transfiguradas, viam a sua pele largando, viam os seus dedos caindo, as suas unhas caindo. Aquelas pessoas, aqueles 10 leprosos, eram pessoas que estavam pouco a pouco se desfazendo. E diante de um milagre tão grande, o que é que a gente constata? Que somente um voltou para agradecer a Deus. Somente um voltou para agradecer a Jesus, lançou-se aos pés dele e adorou a Jesus e agradeceu. Amados, eu tenho me questionado essa semana se eu faço esse questionamento a você também, se nós agradecemos a Deus convenientemente, porque nós temos uma atitude corriqueira e cotidiana de pedir, 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 pedir e nunca de voltar para agradecer. Será que nós temos voltado para agradecer a Deus? Sobretudo, será que nós temos refletido sobre a dimensão do milagre que Deus tem feito nas nossas vidas? Eu não sei você, mas eu tenho vivido milagres. E grandes milagres, diga-se de passagem. E muitas vezes eu reconheço que eu não sou capaz de avaliar a dimensão do milagre que Deus está fazendo na minha vida. Um dia desse eu fiz uma retrospectiva dos milagres que eu tenho experimentado e tenho visto quão grande é o poder de Deus. E diante desse poder tão grande, nós temos que nos prostrar, nós temos que nos lançar aos pés de Deus. Temos que agradecer pelos milagres que Ele faz cotidianamente nas nossas vidas. Sejam eles milagres que nós consideramos pequenos, sejam eles milagres que nós consideramos grandes, porque eu tenho certeza que você tem vivido grandes milagres, assim como eu tenho vivido enormes milagres. Então, nós temos agradecido a Deus de forma conveniente. Nós temos, aliás, nós temos agradecido a Deus de forma adequada, ou nós temos apenas nos limitado a observar aquele milagre que nós estamos esperando, que muito provavelmente ainda não alcançamos, e temos nos limitado a questionar a Deus porque foi que esse milagre ainda não aconteceu. Vamos deixar de questionar a Deus porque esse milagre ainda não aconteceu, porque Ele tem feito milagres e maravilhas nas minhas vidas e na sua. Chegado o fim do ano, faça uma retrospectiva dos milagres que você viveu esse ano, porque eu tenho certeza que foram grandiosos. E aí nós temos que parar para agradecer a Deus. Temos que ter a atitude do leproso samaritano, que quando ele viu o milagre começar a acontecer, ele voltou para agradecer a Jesus. Ele deixou aquela coletividade na qual ele vivia, porque aqueles leprosos, aqueles 10 leprosos, eles viviam em coletividade, um ajudando os outros. Ele deixou aquela coletividade e foi sozinho se lançar aos pés do mestre e adorar. Se você não está encontrando companhia
para ir agradecer a Deus, vá só. Deixa a coletividade e vá sozinho. Feche a porta do seu quarto, bote os joelhos no chão e agradeça a Deus pelos milagres que Ele tem feito na sua vida durante o transcorrer desse ano. Eu tenho certeza que eles foram muitos. Então, não vamos ser como os 9 leprosos que não se depararam, não se deram conta, aliás, da dimensão do milagre que Deus tinha realizado. Vamos ser como o samaritano que voltou, lançou-se aos pés de Jesus e o adorou em espírito e em verdade, contemplando a grandiosidade do feito que Deus tinha operado na vida dele através de Jesus. Vamos refletir sobre isso, vamos ser gratos. E ainda tem mais um fator. Nós temos que agradecer em primeiro lugar a Deus, porque é Ele que opera, é Ele que realiza todas as coisas, tudo é dele, para Ele e por Ele. Isso nós sabemos, só a vida, só a respiração por causa do poder de Deus. Mas eu tenho certeza que na sua caminhada, assim como na minha, Deus usou pessoas para lhe ajudar, Deus usou pessoas para lhe colocar em lugares, Deus usou pessoa para abrir portas para você. Então, seja grata a essas pessoas também. A gratidão é um ato de amor. Sejamos gratos em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar, aquelas pessoas que Deus usou na nossa trajetória para nos fazer chegar em algum lugar, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja no trabalho, seja materialmente, em qualquer aspecto. Se você é grata a Deus, seja grata a essas pessoas também. A gratidão é necessária. Um beijo grande para vocês, uma semana ricamente abençoada, a paz do Senhor e sejamos gratos. Façamos uma retrospectiva e anotemos para não esquecermos os grandes milagres que Deus tem realizado nas nossas vidas. Graça e paz, uma semana abençoada.